E na aula de hoje vamos ver a declinação de artigos, Artikeldeklination. Claro que todo mundo já ouviu falar disso e todo mundo acha que isso é um bicho de sete cabeças, mas como a gente já começou a estudar isso lá nos pronomes pessoais, então a gente vai continuar e hoje a gente vai para os artigos. E aí, os artigos a gente tem que ter em mente que a gente tem que fazer isso sempre com a nossa tabela. As tabelas elas são feitas para ajudar você a resolver os seus problemas com o alemão, até que você possa saber elas de cor, até que o alemão fique natural para você. Quando você conseguir começar a falar sem pensar na análise sintática propriamente dito, aí você vai estar igual você está no português e aí você não vai mais precisar ficar olhando a tabela. Enquanto isso, você precisa ficar olhando essa tabela. Primeiro para decorar, segundo, para não estudar de maneira errada. Então, você tem que consultar, você tem que olhar até que isso fique natural, ok? Então, vamos relembrar. A gente tem três funções no alemão, na verdade, a gente tem mais de três, mas vamos lá, as que a gente está estudando agora. A gente tem aí o nominative, ele é o nosso sujeito, portanto, tudo que estiver nessa coluna aqui, quando ela estiver aliada com o substantivo, ela vai fazer a ação, ela vai fazer a coisa acontecer. A gente tem o accusative. O accusative é um objeto direto, ou seja, é sempre quando a gente pode perguntar o que ou quem, ou então quando a gente fala assim, quem tem, tem alguma coisa, quem compra, compra alguma coisa, quem procura, procura alguma coisa. Então, a gente tem tudo que estiver nessa coluna, ela está desempenhando a função de objeto direto, ela está, ela é alguma coisa de alguém, ela foi comprada por alguém, é essa função que desenvolve aqui. E no dativo, ele aqui está fazendo a função de objeto indireto. É sempre quando a gente pode perguntar de quem, de que, para quem, e aí a gente tem o dative. Então, tudo nessa coluna será dative. Então, tem o artigo mais o substantivo, tá o artigo no dative, então a gente já sabe que aquele bloquinho é dative. E aí a gente tem três gêneros em alemão, que a gente também já viu isso. A gente tem o masculino, que é o masculino, e a gente tem o feminino, que é o feminino, e a gente tem o neutrum, que é o artigo neutro. No alemão a gente não tem no português, mas no alemão ele existe. E a gente tem o plural, que é um artigo só para os três no singular anteriores. Então vamos começar com o tipo de artigo. A gente tem os artigos definidos, que é em alemão isso vai se chamar bestimmte Artikel. Então, os artigos definidos em alemão, eles são em português, eles equivalem em português ao o e ao a. Em alemão, ele é o der no masculino, ele é o die no feminino, ele é o das no neutrum e ele é o die no plural. Podemos falar também que ele é o den, die, das e o die no acusativo? Sim. Podemos também falar que ele é o dem, der, dem, den no dativo? Sim. Todo mundo ali da primeira linha sempre vai ser artigo definido, seja ele nominativo, acusativo ou dativo. Primeira linha, artigo definido, tanto no masculino, no feminino, no neutro e no plural. Já na segunda linha de todas as colunas, a gente tem aí o artigo indefinido. O equivalente no português, ele é o uma. E vocês podem reparar já de cara que ele não existe no plural. Por quê? No plural em português a gente não pode fazer isso, no alemão também não. A gente não pode falar uns, umas. A gente não vai fazer isso. Umas bolsas, uns. O que é em português? Uns sapatos, a gente não fala isso em português. Portanto, no alemão a gente também não pode. Então é uma coisa que nas duas línguas é igual. Então a gente tem no masculino aí o ein,
E no feminino, eine. Tá? Estou só falando da coluna do nominativo, mas equivale a todas as outras colunas. Então, a segunda linha aí é o unbestimmte Artikel, o artigo indefinido. Já a terceira linha de todas as colunas, ele é equivalente ao português ao artigo negativo. Aí vocês vão falar para mim, mas a gente não tem artigo negativo no português. Exato, a gente não tem artigo negativo no português, mas para fins de tradução podemos traduzir como nenhum, nenhuma. E aí no alemão vai ser o correspondente ao kein, keine, que é o negativartikel. De novo, a terceira linha em todas as colunas ele vai ser o negativartikel. Ah, Úrsula, até aí tá tudo bom, tudo muito lindo, tudo maravilhoso, mas ainda não entendi como eu uso. Então vamos fazer um pouquinho de análise sintática. Claro que eu já tenho as respostas aqui, porque não tem como ir completando as respostas para vocês enquanto a gente analisa, mas a gente vai ficar claro para vocês como isso funciona. Então vamos ao primeiro exemplo. Eu vou partir do princípio, e aí é uma coisa importante para vocês saberem que Salat em alemão é masculino. Então a gente só vai analisar no masculino. Em todos os três exemplos a gente tem em relação à salada. A salada no masculino no alemão ela é masculino. Então a gente tem aqui der Salat ist schön. A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o nominativo. E aí, olhando na tabela, eu vou voltar para vocês, a gente tem o der Salat. Se vocês olharem aqui na tabela, o der, ele tá só olhando masculino, então vocês não precisam olhar os outros gêneros. O der, ele vai estar no nominativo, porque no acusativo o masculino é den e no dativo ele é dem. Portanto, o único possível vai ser der. Se aqui está escrito der Salat, isso quer dizer que o der Salat ele vai ser um nominativo. Ok? Então você já descobriu aí o sujeito da frase, sem você precisar pensar na tradução. Ok? Estamos só falando de análise sintática. O ist, ele é o verbo sein. E aqui eu preciso fazer um adendo muito importante. O verbo sein em alemão, em português, ele é um verbo de ligação. Portanto, ele não admite objetos. E por incrível que pareça, e para nossa salvação, o verbo sein em alemão também é um verbo de ligação e ele não admite objetos. Então, depois do verbo sein, a gente não vai ter nenhum acusativo, nenhum dativo. A gente só vai ter um nominative em frases com verbo sein. Portanto, o que a gente tem ali depois, que é o schön, vamos supor que você não soubesse a tradução, que é o bonito, a gente vai ter um adjetivo, tá? E aqui eu preciso fazer mais um adendo muito importante quando você estiver fazendo a sua análise sintática, ou mesmo quando você estiver escrevendo, tá? Já que o verbo sein, ele não admite objetos, então eu diria que sempre quando você começar a escrever uma frase, ou mesmo analisar uma frase, você se preocupa inicialmente e principalmente em primeiro descobrir o sujeito, porque aí você já elimina toda aquela coluna do nominative. Por que eu elimino a coluna do nominative? Porque cada frase só pode ter um sujeito. Você não vai ter duas pessoas fazendo ação. Ai, Úrsula, mas não pode ser eu e você? Pode, mas ele é um nós. Continua sendo um sujeito. É um sujeito composto, mas é o nós. Mesmo quando eu falo eles, o eles podem ser 20 pessoas, não importa. Mas continua sendo um sujeito. É o eles. Não dá para o sujeito fazer a ação e receber a ação. Então, quando a gente achou aqui der Salat, essa coluna do nominativo aqui, ela caiu fora. O que vem depois disso só poderia ser acusativo e dativo. Ok? Mas, como a gente tinha o verbo sein, o ist, a gente não vai ter nem o acusativo nem o dativo. Portanto, a outra coisa que você primeiro precisa prestar atenção antes de começar a procurar o acusativo e o dativo,
ou mesmo a escrever a sua frase no accusative e no dative, é pensar no verbo. O que é aquele verbo? É o verbo sein? Não, não é o verbo sein. Ah, então ele pode ter acusativo dative. Ele é o verbo sein? É. Então ele não vai ter mais nada. Você já terminou sua análise sintática. Então, assim, primeira coisa que você procura, o sujeito, que é o nominative. Achou o nominative? Ótimo. Qual é o verbo? É o verbo sein? É. Então você não vai ter outro acusativo ou dative na frase. Tá claro? Eu espero que sim. E agora a gente vai para a próxima frase. Então a gente tem aí Ich esse den Salat. E aqui você vai precisar da ajuda da tabela lá dos pronomes pessoais. Por quê? Porque a gente tem que começar pelo sujeito. O sujeito é o ich. Como que você sabe, Úrsula, que o sujeito é o ich? Porque eu consultei a tabela lá dos pronomes pessoais e eu notei que o ich está na coluna do nominative. Dá uma olhadinha para ver se não está lá. Você vai ver que está lá, está na coluna do nominative. Isso quer dizer que eu acabei de eliminar a coluna do nominative. Por quê? Porque eu já achei o sujeito. Isso quer dizer que o den Salat deve ser o verbo e deve ser um acusativo ou um dative, ok? E aí o esse? Aí você vai lá no dicionário, olha o que é o esse. Esse é o verbo comer. E aí existem duas formas de você fazer essa análise sintática. Ou você vai falar que aqui quem come, come alguma coisa, e aí a gente tem o que vem depois vai ser um acusativo, porque é um objeto direto, né? Então, se você sabe a tradução do verbo, dá para fazer isso. Ou você vai só analisar pela tabela. Então, baseado na tabela, a gente vai voltar um pouco e vamos olhar na tabela. Tá escrito den. Então, a gente tem aqui o den. Não tá na coluna do nominative. O den está na coluna do acusativo. E ele também não está na coluna do dative, porque com dative o den é com M. Então, não pode ser no dative, tá? Então, o den. Então, a gente tem ali, então, pronto, voltamos a nosso exemplo atual. Então, den Salat. Como a gente olhou lá na tabela agora há pouco, den Salat só pode ser acusativo. Portanto, ich é o nominative, o esse é o verbo e o den Salat é o acusativo. Tá claro até agora? Fizemos de dois jeitos, você sabendo a tradução e você sem saber a tradução. E aqui eu vou fazer um adendo. Existem muitos verbos que são verbos de acusativo, igual no português, né? Que a gente tem verbos que puxam o objeto direto. Porque eu não estou fazendo uma lista de verbos para vocês decorarem esse verbo. Porque quando existir algum verbo que não esteja nessa lista, vocês não vão saber fazer. Então, o que acontece hoje nas escolas? As escolas dão uma lista de verbos que estão ali no acusativo e fala assim, você tem aí os verbos que estão no acusativo. É legal você saber? Sim, é uma atividade que você pode fazer quando você está em casa e você quer aprender quais são os verbos do acusativo. Você vai lá no dicionário e bota os verbos em português e você vai vendo se ele é de acusativo ou dativo. Ou pesquisa no Google também vai ter. Mas eu diria que você precisa pensar no seu progresso como alemão. Você quer ser fluente no idioma. Portanto, se você fizer a sua análise sintática, se você escrever as suas frases, você vai conseguir chegar nisso e você vai ficar fluente. Se você só decorar os verbos, quando aparecer qualquer coisa que seja diferente disso, você não sabe fazer, tá? Por isso que aqui não te dei uma lista de verbos. Ok? Vamos pro próximo exemplo. Eu já ia entregar do que é o próximo exemplo. Então, vamos lá. A gente tem aqui Ich esse ein Ei mit dem Salat. Já no exemplo anterior, a gente falou que o ich, ele é o nominativo dos pronomes pessoais, certo? Continua sendo a mesma coisa, exatamente por isso que eu mantive, inclusive,
o mesmo pronome pessoal para que ficasse mais fácil para dar o exemplo. Esse continua sendo o verbo comer. Então, quem come, come alguma coisa. Portanto, Úrsula, tudo que tem aí é nominative, é acusativo. Será? Então, vamos lá. Ein Ei. Ein Ei, eu não disse para vocês qual que é o gênero, não é mesmo? Então, vamos lá. Ah, mas eu li ali embaixo. Não leia, presta atenção em mim, ó. Em mim, esquece o que está escrito embaixo. Então, vamos lá. Ein Ei. Então, vamos voltar na nossa tabelinha, porque eu quero que vocês façam tudo baseado na tabelinha. O ich a gente já achou, então a gente já tem o nominative. Então, a coluna do nominative a gente não deve usar. Mas o ein Ei, ele existe ali no nominativo masculino, dá uma olhadinha, tá aqui é a segunda linha. Ele existe o ein na segunda linha ali do neutrum, no nominative, e ele também existe ali na segunda linha do acusativo. Como eu disse para vocês que vocês não devem usar a coluna do nominative, só sobra acusativo neutrum, não é mesmo? E vamos lá. E aí eu mostrei, cheguei aqui para vocês, coloquei ein Ei, acusativo neutrum. E o mit é uma preposição, não vamos entrar no mérito da preposição agora. Eu só quero fazer análise sintática simples para vocês. As preposições é uma outra aula e a gente vai ver essas coisas na nossa próxima aula, ok? E aí a gente tem aí dem Salat com M. E aqui a gente voltou para salada, portanto a salada é masculina. E eu já falei isso na parte do acusativo, que o dem com M era um dativo. Portanto, tá ali embaixo, dem com dativo na nossa análise sintática. Portanto, você tem que fazer isso sempre, tem que fazer sempre. Ai, Úrsula, mas assim, eu entendi como faz para analisar coisas, mas para escrever, você vai ter que escrever com a ajuda do dicionário. Porque a primeira coisa que você precisa é saber qual é o artigo daquele substantivo. Você precisa saber os gêneros, você precisa saber se ele é masculino, feminino, se ele é neutrum ou se ele é plural. Você precisa saber disso antes de colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, eu desafio vocês agora a fazerem algumas frases, as frases mais simples do mundo. Quem come, come alguma coisa. Quem bebe, bebe alguma coisa. Quem tem, tem alguma coisa. Quem procura, procura alguma coisa. Quem compra, compra alguma coisa. Para que vocês façam essas frases e vocês possam treinar essa parte da declinação. Eu espero que vocês consigam e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!